Imagina uma partida de futebol. Agora pensa a cena, mano. O maluco é expulso, não entende que foi expulso, não sai do campo e a partida fica um tempão parada até que alguém consiga resolver. Salve galera, eu sou o Nil Ferreira, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou explicar para vocês a origem dos cartões no futebol. Desde sua criação, em 1863, não existia nenhuma sinalização que explicasse, que advertisse os jogadores, seja para dizer que ele está pagando vacilo dentro do campo ou de que ele estava expulso. E por mais de 100 anos não existiu mesmo, não tinha nada. Então pensa assim, o cara começava a fazer falta muito grave, reclamava demais, era muito acentuado o comportamento dele, o árbitro ia lá e chamava a atenção dele, trocava uma ideia, coisa que alguns árbitros fazem até hoje. Em dado momento, se o cara se excedesse demais, o árbitro mandava o cara para fora de campo e acabou, estava resolvido. E como eu disse, durante 100 anos isso funcionou muito, mano. Isso deu muito certo. Porém, isso dava certo porque o futebol ele era regional, né? Brasileiro jogava com brasileiro, inglês com inglês e era assim. Porém, com o passar do tempo, o futebol ele começou, as partidas internacionais começaram a ficar mais frequentes. E aí começou a ter um problema, a língua. Muitas vezes o árbitro colocava o cara para fora, chamava atenção e o cara nem sabia que ele já estava na mira para ser expulso. E o árbitro colocava o cara para fora e o cara não entendia que ele estava expulso. Isso porque não existia um padrão. Não existia advertência alguma. Então, alguns árbitros gesticulavam, outros apontavam para fora, outros gritavam e os jogadores não entendiam. E entendendo como é a cabeça de jogador de futebol, muitos não queriam entender, não é mesmo? Você imagina um Brasil e Argentina, o árbitro expulsa um cara da Argentina, o cara vai dar uma de besta lá para ganhar um tempo se a Argentina estiver ganhando ou se for um empate que favorece, não é mesmo? E, como eu disse, por mais de 100 anos não tivemos as regras dos cartões, não existia uma comunicação formal, cada árbitro fazia do seu jeito. E aí chegam eles, que eu citei aqui como exemplo de catimba no futebol, não é mesmo? Copa do Mundo de 1966, jogavam Inglaterra e Argentina. Quartas de final. O árbitro era alemão. O capitão da Argentina, Antônio Ratin, foi expulso e aí aconteceu, né? O que sei lá, todo mundo já devia ter pensado, mas ninguém pensou, pelo jeito. Ele não falava alemão, o árbitro não falava espanhol e o Ratin também não entendia inglês. E vamos ser honestos, né? O cara é argentino, ele não queria entender. E o jogo já era tenso, mano, por conta de um contexto territorial e histórico, que eu não vou explicar aqui porque não é o mote do texto, mas a Argentina e a Inglaterra têm a sua tretinha ali, né? O jogador não entendeu, porque de argentino, sei lá, né, mano? Dá até pra pensar que o cara entendeu e meteu o louco. Mas ele não entendeu que ele estava expulso. Chegou a sentar no gramado, ficou enrolando lá e a partida ficou parada por vários minutos. Esse foi um dos casos mais emblemáticos do futebol da história de todas as Copas. E teve repercussão no mundo todo. Na mesma Copa, aquele que é o ídolo de Hendrick, Bobby Calton, sei lá, também recebeu uma advertência durante a partida e nem percebeu, mano. Não falava a língua do árbitro, o árbitro falou alguma coisa pra ele lá, ele tomou a advertência e nem percebeu. Só após a partida, quando um repórter veio falar com ele ficou sabendo que ele tinha sido advertido, que ele correu o risco de ser expulso. Então, assim, ninguém tava se entendendo, o futebol não tava rolando comunicação. E isso é gravíssimo, você imagina uma final de Copa, acontece uma coisa dessas. E quem resolveu esse BO foi Ken Aston. Era um dos maiores especialistas em arbitragem na época. E ele estava dirigindo por Londres, parou num semáforo, olhou lá, vermelho, amarelo, verde e deu um estalo no cara. Ele falou: a gente tá batendo cabeça à toa, a solução é muito mais simples do que a gente pensava. Qual é o sinal que em todo mundo entende? Vermelho você para, amarelo, atenção. Então, por que não bolar ali? Tomou um amarelo, você já fica esperto, tomou o segundo, você tá fora, ou você pode tomar um vermelho direto. E foi ali que ele teve essa ideia. Então foi numa parada no semáforo que o cara teve a ideia de criar os cartões para uma comunicação. Então já não precisava mais todo mundo falar a mesma língua, ter o mesmo vocabulário dentro de campo. Se o cara vê que ele tomou um cartão amarelo, pode reclamar à vontade. Se ele não falar a língua do árbitro, é até melhor, que daí ele não enche o saco. A ideia foi rapidamente aprovada pela FIFA, que já quis testar ali 4 anos depois na Copa de 70, que nós sabemos quem foi campeão, não é mesmo? E pela primeira vez, todo mundo entendia o que o árbitro estava querendo dizer, seja na torcida, seja dentro de campo, seja onde fosse. Levantou o cartão amarelo, cara, você tá pendurado.
Já fica esperto. E desde então, os cartões fazem parte da cultura do futebol e com certeza eles não vão sair porque é muito importante para manter, são muito importantes para manter a ordem na partida, para manter uma comunicação clara. E parece uma coisa tão simples, né? Mas, porra, a diferença que faz numa partida. E só mais algumas curiosidades sobre os cartões. O árbitro inglês Graham Poll, por exemplo, protagonizou uma das maiores papagaiadas em Copas do Mundo de toda a história. Ele mostrou 3 cartões amarelos para um jogador numa partida entre Croácia e Austrália. Só no terceiro cartão amarelo ele expulsou o jogador. E o outro fato aconteceu em um jogo do Campeonato Argentino que terminou com mais de 30 cartões distribuídos entre jogadores e comissão técnica. E também teve exemplos ali de verdadeiros lords, como o jogador Gary Lineker, que encerrou a carreira sem ter recebido nenhum cartão amarelo. Caramba, como isso? Jogou longe da Argentina, certeza. E aí, com o passar do tempo, nós tivemos várias outras mudanças. Hoje temos o VAR, várias Copas, a gente vê que o VAR, que seriam diferentes com a atuação do VAR, vários campeonatos seriam diferentes com a atuação do VAR, mas a evolução é isso, né? Nós vermos o que tá dando errado para tentar corrigir. Bom, se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir que você curta, comente, compartilhe, coloque aqui também o que você quer saber, qual a curiosidade você quer saber, e aproveita e cola no canal que tem uma playlist nova chamada Jogos Históricos, Jogos Lendários, alguma coisa do tipo, mas já tem lá a final da Copa de 1970, né, com Pelé, onde nós fomos campeões em cima da Itália. E tem também, cara, aquela lendária final da Copa América de 2004, em que nós estávamos perdendo até os acréscimos para a Argentina, cara. E nos acréscimos o Adriano Imperador foi lá e meteu o gol de empate, nós fomos lá e ganhamos nos pênaltis, foi animal, foi genial, eu lembro desse dia, foi muito fera. Então cola lá e vocês vão curtir muito, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado quem ficou até o final do vídeo e até a próxima, valeu!